Sertão São Joanense, início do século XX, o despertar de um novo tempo, traz mudanças, desenvolvimento e fartura para um povo trabalhador em busca de dias melhores. Inaugurado em 27 de julho de 1903, o famoso Barracão de Gargaú, situado na cidade de Gargaú, município de São Francisco de Itabapoana, interior do estado do Rio de Janeiro. Sua história começa antes mesmo de qualquer estrutura física. É diretamente o Barracão de Gargaú para você. Inicia como lugar de pouso de tropas, em seguida feira e, por fim, o importante entreposto comercial. Estabelecido às margens do delta do Rio Paraíba do Sul, guarda a história de um lugar e de um povo. A feira, antes mesmo de sua constituição física, era tão famosa pela abundância no sertão, acabou ganhando destaque num dos jornais mais importantes da cidade de Campos dos Goitacazes, o jornal Monitor Campista, que nos dias 20 a 23 de dezembro de 1982 publicou várias crônicas intituladas Extravagâncias de Gargaú. Toda sexta-feira, né, é um comércio, como se diz, um comércio com boxe, vendia vários produtos, né? Vinham do sertão, de São Francisco de Itabapoana. E nós ficávamos assim, sempre esperando a sexta-feira para poder nos unirmos e acompanharmos, né? Todo esse movimento de carro de boi, que vinham com sacos de farinha, cana, laranja, enfim, vários produtos, né, do nosso município. E também não era só esses produtos perecíveis, não perecíveis. Também nós tínhamos o eletrodoméstico, né? Como na pessoa de seu Sebastião Parentes, aqui vendia rádio, máquina de costura, cama, guarda-roupas, enfim. Também uma pessoa da época do tempo. E lá no barracão, com os boxes divididos, cada produto, né? Fiscal que recebia os produtos para pesar, tinha uma balança de ferro daquelas antigas, né? Eu fui nomeado pelo prefeito Alberto Navarre para exercer a função de fiscal do 2º distrito, aonde trabalhava no barracão nos finais de semana e meio de semana trabalhava em outro serviço, em arrecadação. A feira de Gargaú começava quinta-feira e ia até sábado. Ali recebia toda a mercadoria que vinha do antigo sertão de São João da Barra. Dali vinha farinha, vinha milho, feijão, tudo enquanto era mercadoria, ia para lá, para de lá ser vendida e saía através das pranchas que os compradores vinham comprar e saía através das pranchas para Campos, para São João da Barra, vinham os compradores a sexta-feira, comprava e aí a gente recebia o imposto daquela mercadoria que ficava depositada, né, lá no mercado. E dali as pranchas levavam e a gente ficava movimentando final de semana, aí a meada de semana, saímos, recebemos imposto. Observando a prosperidade da feira e o fluxo de importantes mercadores, o então capitão Crisanto Pereira de Barros e o presidente da Câmara, Coronel Manuel de Oliveira Sintra, viram a necessidade de construírem um espaço apropriado que pudessem abrigar as mercadorias e as pessoas. O barracão foi projetado de forma estratégica para atender às premências da época, tendo como construtor desse imponente centro comercial o mestre de obras Manuel Alves de Carvalho. O Barracão de Gargaú é considerado o símbolo maior daquele tempo de comercialização, que não foram obstáculos para segurar
o ímpeto empreendedor de homens e mulheres que deram sua contribuição para o desenvolvimento da região. Entre as águas doces, escuras do Rio Paraíba do Sul, correm as lembranças das pranchas que navegavam repletas de produtos que saíam do barracão de Gargaú e seguiam seu destino para abastecer as cidades São João da Barra, Barcelos, São Fidélis, etc., entre outros, e várias fazendas das proximidades. No retorno, traziam para a feira produtos para suprir nossos comerciantes do antigo sertão são-joanense, tais como tecidos, armarinhos, querosene, sabão, sal, eletrodomésticos, utensílios metálicos, medicamentos, chapéus, calçados, bebidas, etc., entre outros. Então fizeram um barracão naquele lugar. Para quê? Para abrigar as mercadorias e as pessoas que vinham trazendo as mercadorias, os que vinham comprar. Essa feira se realizava às sexta-feira à noite e se prolongavam até as manhãs de sábado, até 10 horas, meio-dia, 11 horas, por aí. Essas mercadorias, depois de vendidas, adquiridas pelos compradores, elas eram transportadas do barracão para as pranchas. Pranchas eram canoas grandes, uma prancha carregava 250 sacos, outra 300, tinha até mais quantidade, outras menos. Essas pranchas, então, sábado ou domingo, sábado à tarde ou domingo, geralmente domingo, elas seguiam viagem para campo. Quando era o vento nordeste, já sabiam que elas iriam chegar no domingo em campo. Segunda-feira o comércio iniciava. Era tudo diferente de hoje. As carroças de burro encostavam no porto, lá no cais. Essas mercadorias, então, era a estiva, chamava-se estiva. É um grupo de carregadores, só eles poderiam carregar a mercadoria das pranchas às carroças. Então, dali elas iam para os armazéns que as adquiriram aqui em Gargaú. Tinham os armazéns atacadistas naquela região. Os carros de boi começavam a passar, a chegar por aqui ou lá pela avenida, a antiga Avenida Almirante Porto, hoje é Rua Aristide Menezes, parece. E aqui também passavam os carros de boi. Os carros de boi não usavam encerado. Eles usavam couro de boi, o próprio couro de boi, couro cru, que você sabe como é que é, o couro cru do boi, eles tiravam aquelas garras e usavam 2, 3 couros para toldar, proteger a farinha, o que fosse, da chuva, do que fosse. Um carro geralmente trazia de 35 a 40 sacos. No máximo era que ele conduzia, porque você pensa bem, vinha carro de Praça João Pessoa, trazendo, subindo o morro e descendo o morro. No barracão, do lado de cá, no canto lá, eu falei com você para observar que tinha uma haste de ferro, um lampião pendurado a noite toda ali, o fiscal botava ali com o lampião de querosene para clarear. Aí descarregava naquela porta lateral, descarregava a mercadoria. Aí eu sei que fazia a pilha, fulano, isso aqui é fulano. Geralmente o dono da farinha dormia até em cima da pilha de farinha, ele subia mais de um carro de boi de farinha, bota farinha de fulano. Aí ele ficava ali até tomando conta da farinha também, ou quando era farinha, né? Quando era outra coisa era separado. Do lado de lá, do barracão, tinha uma aula de peixe, peixaria. Vendiam muito peixe, peixe de água doce, desses brejos, que era muito piscoso, dava muito peixe.
E às vezes o centro pegava durante a semana, salgava, e trazia salgado, outro trazia ainda fresco, ainda para vender, lá do Buraco Fundo, os pescadores também, e aquela aula de lá era quase que só peixe. Numa cabeceira assim, aí em volta tinha então os cafés, entende? Tinha um escritóriozinho, porque você conhece o barracão por dentro, ele tem uma divisão. Bem, aquele meio ali era para entrar as tropas de burro. Entrava na porta de lá, saía de cá. Entrava por ali, descarregava a mercadoria e saía na porta traseira. Tinha um escritóriozinho da fiscalização lá de cá e o resto eram cafés. Porque as pessoas durante a noite faziam lanche, naquele lado de lá. Tinha uns 2 cafés, mais ou menos, e do lado de cá, só na aula de lá que tinha café, na aula de cá não, era tudo só mercadoria. O escritório, o resto era tudo mercadoria, mas na parte de lá tinha uns 2 cafés lá de cá e tinha no fundo também. Trabalhei muitos anos no barracão de Gargaú, eu deveria ter uns 8 para 9 anos de idade, com meus avós. Toda semana a gente trabalhava lá, vendíamos a média de café, né, que é a xícara, né, a pastel, arroz com leite, bolo que a gente fazia de várias espécies. E aí a gente ficava a noite toda ali, aí começava a chegar os carros com as coisas, com as cargas, né, que eles traziam de tudo, eles traziam milho, trazia carolo, farinha, traziam enfim de tudo. Levávamos lenha para lá, que tinha um fogãozinho de lenha, a gente fazia o café, aí ficava esperando os fregueses chegar. Tava uma esteira, levava uma coberta, um travesseiro, e ali a gente descansava um pouquinho, porque trabalhar a noite toda também não dá, né? Daí a gente quase não dormia, porque não tinha como dormir, né? Porque de vez em quando, quando a gente estava tentando cochilar, tinha que levantar. Chegava um freguês, eu quero uma média de café. Aí chegava outro, eu quero um arroz com leite. Outro, eu quero um café simples. Outro, eu quero um café com leite. Aí a gente ia fazer. Aí minha irmã trabalhava junto com a gente, mas ela muito tímida, sempre foi. Até para cobrar as pessoas, ela às vezes esqueciam de pagar, uns pagavam direitinho, outros comiam, bebiam à vontade, e ia lá no fundo do caminhão ficava. Aí eu apanhava meu caderninho, me lembro que fosse já canetinha, até hoje eu tenho essa mania. Tudo é anotado, que de cabeça não dá para guardar mais nada. Alguma coisa eu guardo, que a minha avó me ensinou, tudo eu guardei tudinho. Seus pilares resistem ao tempo. Suas paredes em madeiras maciças trazem o acolhimento das mercadorias e feirantes. O telhado em estilo colonial remete a um passado de proteção do tempo. Vem à tona na época da feira as lembranças do corre-corre, do entra e sai de pessoas, dos burburinhos, dos feirantes, dos cheiros, dos coloridos, dos empilhamentos de sacas e mais sacas. E o cuidado com que eram arrumados e organizados os produtos para serem vendidos a todos que buscavam em fazer a feira. Uma verdadeira viagem no tempo. O fogão a lenha aquecia o ambiente e também comandava a gastronomia raiz da época. Relembrar com precisão o cheiro, o sabor do bolo, do café com leite, da papa de milho, do arroz com leite, e também os famosos pastéis dos mais variados sabores, que eram vendidos para todos os frequentadores que saboreavam as delícias da época. A simplicidade e o afeto são marcas que o tempo jamais apagará da memória. O povoado teve seu progresso ligado à feira. A maior parte da produção do sertão encaminhava-se para a localidade de Gargaú, onde era negociada toda semana as variedades de produtos que fizeram parte de um universo repleto de riquezas culturais. Recordações de um passado cheio de histórias. Os carros de 2 rodas, puxados por bois,
abriria com suas rodas maciças os primeiros caminhos, desde as matas do sertão até a feira. Na paisagem sertaneja, ouvia-se a cantiga do ranger dos carros, o apeiramento da boiada mansa e resignada, o velho e fiel companheiro de trabalho da época. Rústico, pesado, vagaroso, mas seguro e resistente, o carro de boi ocupava um lugar preeminente entre os instrumentos de trabalho no sertão, transportando, ligando, aproximando e servindo o progresso do povoado são-joanense. No passado, quando o antigo sertão não tinha estradas, meios de comunicação, transportes, a única forma de fazer suas encomendas eram através dos famosos caixeiros viajantes. Chegavam na feira, alugavam burros, cavalos para percorrerem o sertão e venderem suas mercadorias para os comerciantes regionais. No seu regresso, levavam os pedidos. Com a chegada das encomendas, os carros de bois e tropas de burros se encarregavam de distribuir no extenso sertão, havendo um intercâmbio comercial entre as cidades. No dito popular, rolava dinheiro. De um lado e de outro, os comerciantes e produtores eles eram livres, não pagavam imposto. Então eles colocavam aqueles produtos quase que de lavoura de subsistência, coisas assim, mais coisas caseiras, doces. Mas o forte mesmo, então passava por esse corredor, sendo que o forte era a farinha. Esses produtos eram a tapioca, o biju, doces, a carne de porco, aves, hortaliças. As aves, interessante, vinham no chamado cambo, não sei se vocês já ouviram falar, amarradas ali no cambo, e as pessoas compravam as aves ali, porque eu frequentava a feira, eu adorava, frequentava a feira. Esses produtos vinham, como chegava aqui a Gargaú, vinham em lombo de burros, nos jacás, né, que eles chamavam jacá, de um lado e de outro, ou então eles vinham num carro de boi. O carro de boi era minha paixão, porque passava aqui na minha rua e meu pai dizia, de madrugada, trazendo os produtos, e meu pai dizia assim: o carro de boi canta até na areia, porque tudo isto aqui era areia. Essa rua hoje tem o nome de Aristides Linhares Menezes, que aliás é meu primo, mas era areia, não tinha asfalto, não tinha nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. A luz era da Força Luz, né, que vinha acendendo determinadas horas. Então meu pai dizia, esses carros de bois cantam até de madrugada. E nós levantávamos para ver. Eles passavam alguma coisa, não sei o que era no carro, não me lembro mais. Bem, as pranchas, além de... esses produtos eram comerciados nessas feiras ao ar livre. Embora o barracão servisse para vários produtos, mas o que eu me lembro eram os sacos de farinha. Muita farinha que vinha do sertão. Abastecia São João da Barra, Campos e adjacências. As regiões vizinhas também compravam farinha aqui. Agora, as pranchas, quando vinham, era interessante. Elas chegavam também de madrugada e elas traziam famílias de Campos. Eu sou amiga de diversas que tomavam até o café na prancha. Dormiam na prancha, saíam de lá à noite, de Campos, a família Venâncio. Eu conversava muito com Tereza Venâncio. Então, as pranchas, quer dizer, tinham um toldo, né? E eles dormiam na prancha. E com isso, eles traziam esses veranistas para Gargaú. Que eram embarcações grandes, embarcação de um tronco só de árvore, muito bruta, mas muito cargueira. Essas embarcações, a proporção dela era ou na vela, né, quando tinha um vento favorável, ou a remo. Essas pranchas, inclusive, até São Fidélis, pelo rio.
que naquela ocasião era muito mais fundo, muito mais navegável. E existia aqui em São João da Barra um portuário muito grande, em que toda a carga do rio, de vários lugares, faziam esse transbordo, né, de embarcação para embarcação e tal, aqui em São João da Barra. Então as pranchas apanhavam do navio e traziam aqui para Gargaú, para num barracão ser distribuído por todo o sertão, né, sertão são janense na época. E, enfim, então era um lugar que passava muita embarcação aqui. E essas pranchas, elas tinham como, né, os capitões, né, os tripulantes, as pessoas que trabalhavam com embarcação, não é, de ter o hábito, errado talvez, eu estou aqui falando dos meus antecedentes não, de se dar bem na carga. Como que era assim? Por exemplo, eles iam trazer 500 sacos de açúcar para entregar no barracão. Então, além do dinheiro que eles ganhavam pelo frete de estar trazendo, eles tentavam se dar bem na carga. Como? Eles iam lá, abriam um saco daquele, pagava meio quilo de um saco, meio quilo do outro e tal, e fazia ali uma carga extra para vender por fora, entendeu? Isso, na ocasião, era chamado de um macaco, né? Então, para eles saírem da fiscalização que era a navegação, que existia até dos próprios donos de navio, dono da carga, eles entravam nesse riacho, né, que é tipo um atalho, que sai do riacho grande, como a gente fala ali, para entrar no macaco, que é um riacho mais estreito, onde as navegações, a companhia de navegação não entravam. Eles faziam esse macaco e lá na frente eles seguiam o curso para Gargaú. Em 1939, com a construção da estrada ligando a vila de Barra Seca a Gargaú, que foi concluída em 1940, com essa abertura ocorreu o enfraquecimento da feira do barracão, visto que passaram a ser negociada diretamente nas cidades, causando a decadência dessa abundante feira e, paralelamente, do seu povoado, que prosseguiu lentamente até 1970, quando se extinguiu de vez. Solidamente edificado na área central do distrito, o velho e majestoso barracão de Gargaú ainda guarda sua sequência original e continua em perfeito estado de conservação. O barracão é um dos patrimônios históricos arquitetônicos dos mais importantes da região, uma grande referência da economia e do progresso do antigo sertão de São João da Barra. Mesmo perdendo sua utilidade principal, o barracão atravessou todos esses anos mantendo o mesmo encanto, de propriedade da Prefeitura Municipal, tombado em 22 de outubro de 1997, pelo decreto número 21/97, para fins de atividades culturais. Hoje, o barracão de Gargaú é utilizado em atividades sociais e culturais. A preservação da memória de um povo está relacionada à conservação de seu patrimônio cultural, pois simboliza nossa história, nossa memória, nosso sentimento, porque ele é ação e produção material e imaterial do homem. Dessa maneira, consegue-se transpor no tempo nossas características através de lembranças, hábitos e paisagens, e até mesmo esta obra arquitetônica que caracteriza uma época que carrega consigo um valor incomparável.
São Francisco de Itabapuana, governando para todos.